Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou apresentar a última da sequência das 4 lendas mais famosas da China, tá? A lenda de Mendian. A lenda de Mendian, só para variar um pouquinho, é mais uma história trágica, né? Então vocês percebem que a China gosta de histórias trágicas, né? Intensas. Então a lenda de Mendian é mais um exemplar de uma história trágica. E a lenda de Mendian, ela se passa na dinastia Qin, né? A dinastia Qin, né? Vocês viram no vídeo que fala da história da China antiga, né? É a dinastia em que houve a unificação da China. Então, historicamente, é uma dinastia muito relevante e muito marcante. O ponto é que nessa dinastia nós tivemos um imperador truculento, sanguinário, cruel, que é o Qin Shi Huang. E o Qin Shi Huang, na época, então, estava construindo a Muralha da China, né? A Muralha da China é uma obra monumental, né? É um dos cartões postais da China, né? Claro. É uma obra realmente grandiosa, levou muitos séculos para ser construída e ela é até possível de ser vista do espaço, né? Tamanha as suas dimensões. Então, na época, o Qin Shi Huang, o imperador, ordenou, eu quero construir uma grande muralha para proteger as nossas fronteiras, né? Esse era o projeto dele, né? E esse imperador, além de cruel, sanguinário, ele ainda era megalomaníaco. Então, assim, tudo que era dele tinha que ser grandioso. Então, os projetos eram grandiosos também. E aí, para construir essa grande muralha, ele mandou quem? Mandou soldado, mandou camponeses, assim, civis mesmo, sabe? Colocou trabalho obrigatório. Tinha que ir lá, toda a família tinha que mandar um homem para construir a grande muralha, né? Também prisioneiros, então a pessoa era presa, cometeu um crime, aí era mandado também lá para a grande muralha, para os campos de trabalho, né, para a construção da grande muralha. Então, assim, tinha muita gente trabalhando nesse projeto, mas ao mesmo tempo esse trabalho era muito penoso, era terrível, as condições de trabalho eram horrorosas. Historicamente falando, mais ou menos 1 milhão de pessoas trabalharam na construção da Grande Muralha ao longo do tempo. E a margem de óbitos entre os trabalhadores é de 80%. Então, assim, até 80% dos trabalhadores, entre soldados, camponeses, prisioneiros, eles faleceram no meio da construção da Grande Muralha pela falta de alimentação adequada, pelo frio, pela exaustão, pelas doenças. Então, assim, era uma coisa horrorosa. E as pessoas que morriam, que faleciam lá, não tinham enterro, né? Assim, era descartado. A pessoa falecia e ninguém avisava familiar, ninguém avisava nada, sabe? E aí apenas jogava o corpo para um canto ou até deixava dentro da própria muralha. Então era um descaso terrível com os trabalhadores, né? Então essa era a situação e isso está intimamente ligado a essa lenda. Por quê? Porque essa lenda conta a história de um jovem chamado Fan Xiliang, que na época trabalhava justamente na Grande Muralha. As condições eram horrorosas, então era muito alto, né, o número de pessoas que tentavam fugir da Grande Muralha para, né, conseguir se livrar, voltar para casa. Então tinha muita fuga de trabalhadores. Fan Xiliang era justamente um rapaz que tinha conseguido fugir da Grande Muralha. E aí ele foi então para uma cidade pequena, um vilarejo, se esconder, né, para se ocultar dos guardas. Ele se escondeu então dentro de uma casinha, né, bastante simples, bastante humilde, em que morava uma jovem chamada Mendian. Mendian é uma jovem muito bonita, muito bondosa, e aí quando ela flagrou, nossa, mas tem um rapaz escondido na minha casa, né? Em vez de ela botar ele pra fora, ela se compadeceu do seu sofrimento, porque ele contou pra ela, né? Olha, eu vim da Grande Muralha, a coisa lá é terrível, sabe? Muita gente morria, então eu preciso que você me ajude, você pode me acolher só por uns dias enquanto eu me arranjo aqui, sabe? Então, assim, muito bondosa, ela acolheu o Fan Xiliang e ela mesma deu um trabalho para ele, sabe? Pra colocar de ajudante lá em casa, né? E aí tempo vai, tempo vem e os dois acabaram se apaixonando.
Então resolveram se casar. O problema é que no dia do casamento, né, teve um evento lá, chamou atenção. No dia do casamento, baixaram uns guardas na casa, viram que o noivo era Fanchilhã, o fugitivo, e aí prenderam o Fanchilhã e tentaram arrastar de volta para a muralha, né? Aí a Mendian ficou assim, transtornada, né? Não, não façam isso, meu marido. Enfim, tentou convencer os guardas, claro que não deu certo. Mas para tranquilizá-la, o Fanchilhã falou: olha, eu prometo que eu vou voltar. Não se preocupe que eu prometo, eu vou voltar. Aí, ok. Então, Mendian, né, se acalmou um pouquinho, esperou então o Fanchilhã voltar. Só que assim, passava tempo, né, passava anos e ele não voltava. E aí ela mandava cartas que ele também não respondia, porque assim, de fato, era previsível. Ele morreu. Aí a Mendian, né, então depois de tanto tempo sem notícias do Fanchilhã, nem cartas, né, ela resolveu que ela própria iria até a muralha para encontrar o Fanchilhã, né? Já que ele não volta, eu vou até ele. E era uma viagem super penosa, né? Assim, ela arrumou uma trouxinha, partiu em direção à Grande Muralha, mas na época, claro que era uma viagem muito perigosa. Para uma moça sozinha viajar uma distância tão grande para chegar lá na Grande Muralha, mas mesmo assim ela enfrentou o desafio para conseguir encontrar o seu amor, né, o Fanchilhão. Chegando lá, ela perguntou pro pessoal: gente, vocês conhecem um jovem chamado Fanchilhão? Ele é meu marido, ele trabalha aqui, sabe? Alguém conhece? Vocês sabem onde ele está? E ninguém sabia. Perguntava para um nada, para o outro nada, até que muito depois, um senhorzinho falou para ela: ah, Fanchilhão, eu sei quem que é. Ele morreu faz meses. Quando ele falou isso, assim, caiu um raio, né, na Mendian, porque ela foi lá com todas as esperanças do mundo para reencontrar seu marido e lá descobre que ele faleceu. E assim, não tem nem corpo, né? Porque pelo menos ela iria recuperar o corpo para dar um enterro, para, sabe, prestar uma homenagem e nada. Assim, o pessoal que falecia realmente não tinha menor, não dava a menor dignidade para os falecidos. Apenas descartavam, né? Muito triste isso. Aí, então, assim, desolada, arrasada, ela ficou chorando, né? Ela estava na Grande Muralha, ela ficou chorando, chorando, 7 dias, 7 noites, não comia, não bebia, porque o lamento dela era muito grande. E aí, esse lamento, esse choro tão sofrido dela, comoveu o céu e a terra, né? E aí, os deuses trouxeram um tremor de terra, né? Os deuses fizeram a terra tremer e no que esse terremoto, né, sacudiu a muralha, parte da Grande Muralha acabou caindo. E justamente nesse trecho que desabou da Grande Muralha, viu-se um corpo, e era o corpo do Fanchilhão. Aí com isso, todo mundo ficou alarmado, ficou chocado com esse evento, né? Nossa, mas um terremoto desabou parte da muralha, nós temos que avisar o imperador. Aí, pra, né, avisar o imperador, o pessoal tinha que contar a história inteira, né? Que morreu um tal de Fanchilhã e por conta da tristeza da esposa dele, ela ficou chorando, chorando e é por conta das lágrimas, do choro da Mendian é que a muralha teria desabado. Então, essa foi a versão da história que foi passada para o imperador. Aí o imperador ficou alucinado, né? Nossa, como assim? Por causa do choro dessa mulher, ela conseguiu derrubar parte da minha muralha, né? Tragam ela para cá que eu quero executar essa mulher. Eu vou fazer ela pagar por ter derrubado a minha muralha. Aí quando a Mendian foi levada para, né, adiante do imperador Qin Shi Huang, o tirano, né? O Qin Shi Huang mudou de ideia. Ah, não vou mais matar você. Por quê? Porque ele achou ela uma beldade, né? Achou a Mendian uma moça muito, muito bonita. E não, eu quero me casar com você, eu quero que você seja a minha concubina agora. Aí a Mendian olhou pra ele com aquela cara, sabe? Tipo, nossa. Mas enfim,
Ah, você quer se casar comigo? Quer que eu seja sua concubina? Ok, mas eu tenho 3 condições. Primeiro, você vai ter que dar um enterro digno para o meu marido. Você vai construir um memorial para o meu marido. Segundo, você vai prestar homenagens públicas a ele, né? Então você, na condição de imperador, você vai reverenciar o espírito dele como uma homenagem póstuma. E terceiro, você vai espalhar as cinzas dele ao mar. Aí o imperador, que estava muito apaixonado, concordou com tudo. Então foi lá construir um grande túmulo, né, super majestoso, publicamente vestiu, né, vestiu luto, que é a cor branca, né, vestiu-se de luto para homenagear o espírito de Fanchilhã. E depois todo mundo foi então para o mar, né, onde havia uma embarcação que levaria as cinzas do Fanchilhã para espalhar ao mar, né. Aí depois de ter cumprido essas 3 tarefas, ele virou para Mendian e falou: eu cumpri minha promessa, né? Eu fiz a minha parte. Você vai se casar comigo agora? Aí ela olha para ele e fala: você é um tirano, você é um sanguinário. Você matou meu marido, você maltrata seu povo e você tá achando que eu vou me casar com você, você só concubina? Vai sonhando. Aí ela se virou, correu em direção ao mar e se atirou no precipício, né, para se juntar aos restos mortais do seu marido. E esse é o fim da lenda de Mendian, né? Mais uma história trágica, mais um final triste, né? Então, essa é a lenda dela, né? Para fechar a sequência das 4 lendas mais famosas da China. E eu espero que tenham gostado. Tchau!